Olá, queridos amigos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde, com equilíbrio mental, emocional, espiritual, ou pelo menos tentando, em busca. E aqui nós, do CELI, da equipe de palestrantes, eu me chamo Rita, e é com esse trabalho que a gente tenta e pensa em vocês com carinho, de levar aos lares essa continuidade do estudo do Evangelho, porque é muito importante que a gente faça essa faxina, essa limpeza dentro do nosso lar, com as energias do nosso lar, para que a gente possa então ir em busca desse equilíbrio mental, emocional, espiritual. E nada mais importante do que se nutrir com as palavras do Mestre Jesus. Aqui nós fazemos a abordagem, então, das parábolas dos capítulos do Evangelho, através da visão da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita, o esclarecimento das parábolas de Jesus, tentando trazer elas ainda um pouquinho mais para o nosso dia a dia. Então, convido a todos que a gente possa fazer uma breve oração para nos conectarmos com a espiritualidade, pedirmos a proteção para esses minutos de leitura, esses minutos de troca de conhecimento, de troca de ideias sobre o que Jesus queria nos falar. Assim, aqueles que se sentirem confortáveis, respirem fundo, vamos nos acalmando, sintonizando nessa frequência, porque Jesus nos disse, onde um ou mais estiverem pensando nele, ele ali estaria. E é neste sentido que nós fazemos uma oração. Muitas vezes fechamos os olhos para que a visão do externo não nos atrapalhe, num sinal de que cada vez mais a nossa iluminação, o nosso conhecimento e a nossa aproximação de Jesus está dentro do nosso ser, no nosso coração, na nossa interioridade. Então, assim, pensando fortemente na figura amorosa de Jesus, ele com os braços abertos a nos dizer que está conosco, que nunca deixa de atender a uma das nossas orações, aos nossos pensamentos, mas que, é claro, nós recebemos de acordo com aquilo que é necessário e é do nosso merecimento. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, que os bons espíritos, nossos mentores, protetores dos nossos lares, possam estar conosco nesta conversa, e que assim seja. Então, gente, o capítulo que hoje cabe à nossa conversa é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que ilumine aqueles que estão em casa. Não existe ninguém que... Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Olha só, para a gente ter um entendimento dessa parábola, né? A gente precisa entender, afinal de contas, o que são essas palavras que hoje são tão fora do nosso uso, da nossa língua. Candeia, tá? Pequeno aparelho abastecido com óleo que servia para iluminar, era usado em residências pobres. Então, a candeia é aquela lamparina antiga que a gente conhece, né? O alqueire era uma caixa, é uma caixa muito usada para medir cereais, mas é um caixote, a gente imagina um caixote.
né? E velador era um suporte alto de madeira, onde era colocado o candeeiro ou uma vela. Então, nessa parábola, o que Jesus estava dizendo? Primeiramente, nas palavras dessa parábola, né? Que não se deve botar uma lamparina embaixo da cama ou cobrir aquela lamparina, não faz sentido se ela é para iluminar. Que a lamparina deve ser colocada num local alto para que tudo seja iluminado. E depois ele ainda fala que não tem nada que seja oculto e que não seja dado se conhecer. E aí, como Jesus falava, né, com parábolas, né, às vezes, mas qual o sentido dessa informação, dessa parábola, né? O que Jesus queria dizer com isso? Que não se deve, então, ocultar a luz. Aqui, Jesus estava falando sobre o conhecimento, né? E aí, logo na sequência, os discípulos perguntaram por que o Senhor fala ao povo por parábolas, né? Que era difícil entender, né? Se pensa, hoje a gente está lendo isso e está tentando fazer a conexão, né, do que é que Jesus queria dizer. Imagina naquele tempo, um povo, né, muito mais ainda sem instrução, muito mais rude. E Jesus lhes respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo eles não enxergam, e ouvindo eles não escutam e não compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão, porque o coração desse povo se tornara pesado e seus ouvidos se tornaram surdos, fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Então, aí Jesus, a explicação de por que ele falava ainda em parábolas, porque se ele falasse muitas coisas ainda, aquele povo não estava preparado. Ele precisava começar da base, né? Como se a gente pegasse uma criança que precisa ainda aprender a juntar as letrinhas e conhecer o alfabeto, e nós colocássemos aquelas crianças, então, numa aula de quinta série, sexta série, né? E onde já teriam que fazer uma redação. Não tem como, né? Falar em técnicas de redação para uma criança que está apenas aprendendo o A, B, C, D. Nesse sentido, Jesus queria dizer que ele falava por parábolas porque aquele conhecimento da parábola ia se perpetuar, como de fato até hoje nós estudamos as parábolas, mas que muitos naquele momento não estavam em condições ainda de entender. Já os discípulos, sim. Os discípulos já tinham um conhecimento maior. Já tinham sido reunidos de Jesus justamente porque tinham já estavam prontos, né? Já era um terreno fértil para ser semeado. O povo ainda estava recém sendo preparado o terreno. Nesse sentido, não porque Jesus quisesse tornar um conhecimento só para alguns e para outros não desse aquele conhecimento. Não é isso, tanto que na parábola ali do candeeiro ele fala bem, a luz, o conhecimento tem que estar num local acessível a todos, porém respeitando que cada um tem um momento de evolução. E como que a gente pode fazer então essa ligação com esse capítulo para os nossos dias de hoje? Já que essa nossa conversa é distribuindo
os nossos conhecimentos através das nossas obras. Como que nós podemos, então, distribuir? Qual a nossa parcela de iluminar, de não esconder? Em outra parte deste capítulo, Jesus fala sobre a coragem da fé. Então, todo aquele que aceitar meus ensinamentos e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei e os levarei para diante de meu Pai que está no céu. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também desse me envergonharei quando vier na glória de meu Pai e dos santos anjos. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 26. Jesus quis dizer com este capítulo, com essa parábola, aliás, Allan Kardec compilou isso neste capítulo, com esses ensinamentos, para que nós soubéssemos que o ensinamento, ele deve ser difundido. Nós, espíritas, por exemplo, que já temos um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre essa mágica que é a vida, sobre as várias vidas, os porquês dos sofrimentos, os porquês de toda essa nossa trajetória de ensino na Terra, nós temos a obrigação de não nos envergonharmos de passar adiante os ensinamentos do Mestre Jesus, de dar o nosso testemunho. Mas vejam bem, lembrando da parábola, né, de que o povo não estava ainda pronto e alguns, que eram os discípulos já, nós também temos que fazer e ter este discernimento de que sim, devemos falar, nos orgulhar dos ensinamentos do Mestre Jesus e aquilo que nós já compreendemos, sim, passar adiante, passar essa luz, iluminar realmente essa lamparina, né, onde formos. Mas nem todos estão ainda prontos para ouvir. Mesmo já há mais de 2000 anos que Jesus veio e deixou a mensagem dele, alguns detalhes não são ainda acessíveis aos corações. Pessoas ainda no nosso mundo de hoje estão adormecidas para a espiritualidade. Haja visto a maldade que ainda impera. No mundo onde pessoas passam por pessoas numa calçada que estão ali dormindo, desabrigados, e são capazes de jogar fogo naquela pessoa que está ali, como que eu vou chegar para uma pessoa dessa, por exemplo, e falar sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus? Essa pessoa ainda não está pronta, não despertou para as coisas básicas da essência. Mas Jesus falava em parábolas, em coisas um pouco mais complexas para os discípulos, mas a mensagem dele era simples. Para o povo que estava recém começando a entender, ele falava muito direto e simples sobre a moral, sobre a humildade, sobre a caridade, como sendo as condições necessárias para que a gente evoluísse e então pudesse entrar no reino dos céus, no reino de meu Pai, como ele dizia. É o nosso degrau de evolução ali nos primórdios, né? A base. Todos nós estamos aptos a entender, né? Por incrível que pareça, e ainda não conseguimos colocar em prática. Mas a gente não pode ficar triste quando a gente lê uma coisa assim e vê que a gente ainda tem tanta coisa para começar a fazer, né? Tanto trabalho a fazer de garimpo, de limpeza, de entendimento. Como que a gente pode fazer com que essas lições do Evangelho, sejam aplicadas no nosso dia a dia? Cada um de acordo com o seu momento. Se nós analisarmos, nós sempre temos possibilidades e oportunidades de colocar em prática o que Jesus nos disse: a caridade, a humildade, a simplicidade.
no seu dia a dia, todos nós temos a oportunidade de comparar as nossas situações e empregar os ensinamentos de Jesus. Essa é a ideia, é o propósito. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas tu não é espírita, então se tu é espírita, tu já tá com o trabalho pronto. Não, gente, conhece, tá lá no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, conhece o espírita pelo empenho, pela força, pela dedicação com que ele está fazendo a limpeza e nos seus defeitos. É essa a diferença. E o conhecimento, claro, um espírita que está tentando, né, entender os ensinamentos do Mestre Jesus e todo o funcionamento de nós como médiums, de nós como seres que queremos evoluir. O estudo faz toda uma diferença, é claro, mas é que o que vai dar o testemunho se realmente nós estamos começando a aprender um pouquinho nas nossas obras diárias, o quanto a gente está se empenhando em melhorar. E isso não é privilégio de quem é espírita. Nós, claro, temos uma doutrina que é cheia de livros, cheia de instrumentos que nos ajudam, ferramentas que nos esclarecem, para que a gente se torne um pouquinho melhor a cada dia, que nos lembra diariamente a leitura do Evangelho, o estudo, né, das obras básicas, as palestras, né, o convívio dentro da casa espírita. Tudo isso são ferramentas para que a gente coloque em prática essa transformação do ser. E aí sim a gente pode então ver se uma pessoa é espírita ou não, se ela é cristã ou não, se ela está um pouquinho melhor hoje do que ela estava ontem. Mas esse julgamento, só quem pode fazer é realmente a pessoa e Deus. Porque só essas duas personalidades, eu e Deus, é que sabemos as nossas lutas diárias, o quanto é difícil prestar atenção nos meus sentimentos, nas minhas emoções, o quanto é difícil ainda perdoar, o quanto é difícil, quanto de energia eu coloco no propósito de estar mais ligada com a espiritualidade, como eu faço o meu dia, distribuindo um sorriso como caridade, um pensamento generoso, aquela pessoa que às vezes não pensa mais ou menos na nossa sintonia, que eu faço aquele desconto e digo, tudo bem, eu enxergo a luz dessa pessoa, eu quero enxergar a luz que ela tem, assim como Jesus olha para mim e vê que eu sou uma obra ainda em construção, uma obra inacabada, mas ele sabe que dentro de mim eu já sou um ser perfeito, eu só preciso trilhar esse caminho. É assim que nós temos que olhar para os nossos irmãos, é assim que nós temos que colocar empenho nessa transformação, na transformação do nosso olhar, na transformação das nossas palavras, na transformação desse cultivo de um coração mais amoroso, mais bondoso, mais piedoso. E aí então vamos estar colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque leitura é muito bom, é maravilhoso realmente, mas é o intelecto. E o que realmente vai fazer a diferença não é se você leu o Evangelho, você leu a Bíblia, você leu outros livros de outras religiões. É o quanto essa leitura fez com que você abrisse o seu coração, com que você repensasse os atos da sua vida, quanto você se transformou nessa leitura. E isso é acessível a qualquer um de nós, mas não nos esqueçamos que apesar de sermos, termos uma eternidade aí para evoluir, a hora é agora, não dá para deixar para depois. Tá mais do que na hora, e essa pandemia veio para nos chamar muito
a essa responsabilidade de ficarmos esperando esse mundo melhor que vai vir. A Terra está numa transformação, a Terra vai se transformar. A Terra vai se transformar, sim, na medida que nós, seres que habitam esse planeta maravilhoso, colocarmos em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É aí a tarefa que todos nós temos que fazer. E gratidão porque temos a doutrina espírita que nos ilumina, que nos esclarece, que nos instrui e que nos aproxima da espiritualidade. Mas essa tarefa pode ser feita em qualquer local, em qualquer lugar, em qualquer local, desde que ela seja feita dentro do nosso coração. Então é isso, gente. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha sido produtivo para você, como foi para mim. Essa instrução, essa leitura do Evangelho, esse entendimento. Claro, convido a todos vocês que deem seguimento a ouvir as palestras, a ouvir os capítulos. Hoje nós temos essa maravilha que é o YouTube, que é só a gente colocar ali, a gente pode, não precisa nem abrir o livro para ler, a gente pode ouvir em áudio ali o capítulo, para a gente continuar seguindo a nossa educação. Mesmo à distância, estamos todos unidos. E quanto mais nós evoluímos e ajudamos todo o nosso planeta. E assim é. Muito obrigada, fiquem com Deus e que as bênçãos do nosso Mestre, querido Mestre Jesus, estejam com todos nós, todos os dias, na mesma proporção de que nós chamamos Ele para dentro do nosso lar e dentro do nosso coração. Que assim seja.